dia, amigos aqui do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje mais um sábado. Como é que o pessoal chama aí? Um sábado de carnaval, né? Isso aí. Mas nós vamos trabalhar. Então, a caminho da fábrica, vamos gravar mais um vídeo aqui pro canal. E hoje o tema, pessoal, é contaminação no plástico filme. E essa contaminação vem exatamente da escolha quem está fazendo essa escolha, essa separação, retirando os contaminantes, precisa conhecer do processo, conhecer tipos de plástico, saber identificar. Quando já se tem algum tempo trabalhando com plástico, na maioria das vezes você identifica um plástico, o seu tipo, pegando no tato, né? E não há dúvida, você pega o isqueiro ali, queima para cheirar a fumaça. E ali você vai identificando. E o outro, né, é através de laboratório. Mas já é um processo mais técnico, né? Digamos assim, é para quem tem o luxo de ter um laboratório na fábrica. Mas quando você pega aparas de componentes, vem aí da indústria, ou seja, pós-consumo de lojas e supermercados, você tem você precisa do conhecimento. Essa semana nós tivemos uma dinâmica de estar fazendo teste de produção que não estava dando certo. E aí começa a aparecer a especulação. É essa, é aquela, é aquele tipo de plástico que não foi tirado. E é meio complicado depois que ele tá feito grão, né? E aí faz o filme. Aí é complicado você tá identificando qual foi o tipo do plástico que contaminou.
E esse plástico que está dando esses pequenos detalhes aí, pequenos que se tornam grandes, porque nós paramos a produção de uma máquina, porque o material que tinha disponível, nenhum atendia o pedido, aquele pedido específico do cliente X, né? E aí, quando isso acontece, torna uma insegurança comprar os grãos plásticos do determinado fornecedor quando começa a dar esses impasses assim. E é importante, quando você entra no questionamento desse, do tipo do material, quando você conhece a origem, quando você conhece do processo, ou você já trabalhou com o mesmo, que é o nosso caso. Esse fornecedor é um amigo, né? Que está trabalhando exatamente com as aparas de plástico filme que nós estávamos processando, e estava passando exatamente nas máquinas que nós estamos interagindo nesse momento. Eu estava produzindo os grãos com essas aparas e mandava para essa empresa, para essa unidade, mas a gente não estava fazendo parte ali do quadro operacional, acompanhando a produção das bobinas, mas pegava as informações de quem estava coletando e de quem estava acompanhando a produção. E agora o parceiro, o amigo que está pegando as aparas filmes, as mesmas que nós estávamos organizando a produção de grãos, está chegando e dando problemas. Uma hora tá muito quebradiço, não tá tendo tração, né, no filme. E agora começou a aparecer uns pequenos contaminantes que não desmancha na mesma proporção que o polietileno, ou PE, como queiram chamar. Aí pode ser ali um polinylon, pode ser um BOPP, pode ser umas fitas que é PP e ainda contém um pequeno contaminante de cola, que é o silicone. E o silicone é complicado, ele passa na tela, né? Ele desmancha, ou seja, fica mole, e quando ele passa na tela
pode ter certeza que quando for fazer o filme, ele vai dar um probleminha. Às vezes, ele dá um pequeno pontinho preto. Se alguém já pegou o garrafão para moer e fazer o grão dele, e se for injetar algo transparente ou azul claro, vai perceber, é umas pintinhas quase invisível. Mas quando se trata de passar pelo setor da qualidade, pela inspeção, é passivo de aparecer as pintinhas e ser condenado à peça ou não. Depende muito de quem está usando esses garrafão, né? Porque essa pintinha que eu tô falando, ela é praticamente invisível. Tem que olhar muito de perto para perceber. Mas qualidade é qualidade. Quando se trata de envasar alimentos, né? Bebidas. Então, pessoal, eu tenho sempre falado em alguns vídeos anteriores que não basta querer. Querer, tem muita gente querendo fazer algo, fazer acontecer, tem boa vontade até de produzir, de fazer com qualidade. Então tem que querer e passar a conhecer o processo. O acompanhamento no processo é muito importante. Às vezes você compra um grão de alguém que você conhece, ou de uma fábrica que você conhece, que tem credibilidade. Aí você fala, olha, se é do fulano X, pode comprar que o grão é bom. Então esse alguém, ou ele fica no processo acompanhando, ou ele tem lá alguém responsável por isso. E quem acompanha o processo mete a mão de vez em quando para ensinar ou para mostrar alguém aonde está errando, ou aonde está sendo passivo de dar erro. Do caso contrário, quando o cliente comprar o produto, vai aparecer. Porque não adianta você pegar um grão que está bonito, está exatamente com o tom que você está precisando, seja ele um canelinha claro, seja ele cristal, seja ele colorido, da cor específica que você está querendo, está precisando. A aparência dele pode estar 10, mas quando colocar na máquina, que levantar o balão, aí você vai ver o problema. Vai começar a furar. Se o material está limpo, sem contaminante para furar, vai estar fraco o filme, falta tração no material. Se você colocou o stretch demais, o filme, o balão fica balançando muito, porque tá mole demais, precisa um pouco mais de dureza o grão.
Então é processo. Mas você pode comentar, você que conhece, mas eu estou vendendo o grão recuperado, não é resina nova. Olha, quando você compra o grão recuperado, ele é passivo de a empresa que vai fazer a bobina fazer ali a sua mistura, desenvolver a sua blenda para aquele determinado pedido. Isso é fato. Resina nova também não é diferente. Mas a resina recuperada, ela tem que ter qualidade. Ela precisa de ter qualidade. Ela precisa de processo. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Se for feita de qualquer jeito, vai dar problema. Porque aí, o que acontece? O produtor ou o cliente vai te comprar esses grãos, essa resina recuperada, e vai ter que comprar de um outro fornecedor um material para ele fazer a sua mistura. E tudo tem um custo. O pequeno produtor ou o médio, ele já compra querendo confiar ou confiando que esse produto não vai dar problema, que esse produto é só ele colocar na máquina, transformar em bobinas e na sequência ir para sua produção de sacolas. Mas pessoal, a conversa tá indo e o tema não é ruim, é algo que acontece de vez em quando na produção. Mas eu estou chegando na fábrica, vou dar um time no vídeo. No retorno terminamos aí esse tema, tá ok? Então até mais. Olá pessoal, retornando aqui ao nosso vídeo. Início de noite em Manaus. E aí vamos complementar o nosso vídeo falando no tema de hoje. Então, como eu estava falando, pessoal, é processo, né? É processo. Se resina nova precisa de processo, como temperatura, qual é o material que você vai fazer, né? Que micra, gramatura. Então tem uma série de detalhes que quando você vai trabalhar com resina nova, precisa atentar. Então, quando se trata de resina recuperada, então nem se fala, né? Tem que estar atento. Mas é isso aí. A gente sempre vem falando, e hoje conversando com parceiro e falando mais sobre esse assunto. Se você usa aí uma resina feita do mesmo produto que você
já usou sem problemas, então o que está acontecendo são detalhes que precisa olhar no processo. E segundo ele, foi verificar o que estava acontecendo. Então, um pequeno detalhe que não estava sendo retirado da embalagem que pode estar causando esse problema quando vai levantar o balão para produzir as bobinas. Já feito lá uma pequena correção, já foi feito um teste e tudo indica que vai ser isso aí. Então é você estar sempre atento e sempre aberto a sugestões, você está sempre aberto a trocar ideias. Que dessa forma vai se interagindo com a produção, vai verificando os ajustes que precisa fazer e o resultado é positivo, produção com qualidade. Tem que tomar uma decisão quando você tem bastante aparas. Se tem estresse demais, você tem que tomar cuidado. Se tem de menos, você tem que tomar cuidado, né? Que pode ocasionar do balão ficar muito flexível, né? Balançar muito, se tiver muito estresse. E se tiver pouco estresse, tiver que nesse material de essas aparas que vem das componentes, que vem de fábricas, geralmente vem bastante o que o pessoal chama de manta, que é um polietileno, né? O PE, que é no geral, né? O famoso PE de alta, que é o PE com expansor. Se você coloca uma quantidade aceitável, ele fica bom, esse grão fica bom, ele fica com deslizante, ajuda na produção, mas tem que colocar um percentual aceitável para espessura, o tipo de bobina que você está produzindo. Se é numa espessura muito fina aí na 0,2, 0,02, 2,5, é complicado. É complicado, mas voltando a falar, se você tiver pessoas com conhecimento na seleção, na escolha das aparas filme, você vai produzir um grão de qualidade ou com qualidade. Então, pessoal, hoje sábado, né? Hoje sábado, mais um vídeo aqui pro canal. Meus agradecimentos, sempre vou estar agradecendo a você, amigo inscrito do canal.
que está participando aí, interagindo com nossos vídeos. Isso é importante. Estamos seguindo aí passo a passo aos 1000 inscritos. E vamos chegar lá com a participação de vocês. O que a gente tinha para conversar era isso hoje. Espero que conseguimos chamar a atenção de algum parceiro que trabalha no mesmo segmento, ou você que está pretendendo colocar aí uma produção de grãos. Pessoas que falam, o plástico não presta, esse plástico não presta. Olha, são poucos plásticos que vai estar em condições de não prestar. O que precisa é processo nele. Agora, esse processo tem que ser bem analisado para ter custo e benefício. Às vezes tem processo que não vale a pena, e é por isso que o cidadão fala que o plástico não presta e prefere jogar no lixo, que é uma atitude, isso aí é ruim, tá? E essa semana que vem nós vamos pegar esse mesmo filme que o amigo está fazendo, com a correção que ele vai fazer, eu não tenho dúvida que ele vai fazer, e vamos conseguir rodar. Que o importante nessa parceria é isso aí, é você procurar saber o que o teu cliente vai produzir com aqueles grãos plásticos. Não é só você dizer, olha, meu material tá limpo, meu material tá um canelinha bonito, tá claro, meu material tá um azul, meu material tá um verde. É interessante saber o que o seu cliente vai produzir com esses grãos, para você, se tem conhecimento do que está produzindo, dizer, olha, esse grão está ideal para fazer isso, ou olha, esse grão precisa de uma pequena mistura do material de alta ou de baixa, ou de média para alta ou para baixa, né? Ou um stretch, que é o linear. E aí o linear, de repente você compra um material que seja recuperado, mas se você tiver uma quantidade de linear resina nova, pode colocar um percentual, ou o stretch recuperado, né? Pós-consumo, seja ele da indústria, seja ele de supermercados, sabendo que o do supermercado é passivo de precisar lavar, ou de um processo melhor, né? Ou de um processo melhor. Não sou muito a favor de lavagem de plástico, mas tem determinado tipo de coleta que não tem jeito, tem que passar pelo sistema de lavagem, não é mesmo? Mas pessoal, o vídeo era esse. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos os inscritos. Que Deus continue nos abençoando, a mim e a vocês, como tem nos abençoado até aqui. Gente, só agradecimento, não é mesmo? Tenham uma boa noite e nós falamos no próximo vídeo. Até lá. Paz. Olha aí o show.